Bem-vindos a mais um Papo de Regulador, promovido pelo Sinagências. Temos hoje aqui o nosso convidado especial, Antônio Neto, presidente da Central de Sindicatos Brasileiros, e nosso diretor Wagner Dias, do Sinagências, eu, Kleber Ferreira, presidente do Sinagências. Antônio Neto, seja muito bem-vindo. E a gente antes tem dois blocos, basicamente. Antes de falar das coisas de profissionais, sindicato, a gente gosta de saber quem é o Antônio Neto. Assim, uma boa forma que a gente utiliza para introduzir ao tema é perguntar quem foram os pais de Antônio Neto, o que eles faziam, e a partir daí você fala um pouco de você e depois a gente faz o gancho até você chegar ao ser o criador, né, o fundador da Central de Sindicatos Brasileiros. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço. Boa ideia aí. Até o nome é interessante. Sinacast, né? Sinacast. Papo de regulador, ou seja, fala diretamente, exatamente da atividade dos seus representados da Sinagência, não é isso? Bom, eu podia começar brincando com a história que Belchior falava, né? Sou apenas um rapaz latino-americano, né? E que é verdade, nós somos, né? Eu sou filho de Guarino Fernando dos Santos e da minha querida Dirce Quevedo Santos, que ambos falecidos, saudosa memória. Papai era torneiro mecânico, ferroviário, torneiro mecânico e dirigente sindical. Ele foi presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, que era uma estatal ferroviária de São Paulo, muito antiga lá e que hoje, depois virou FEPASA e hoje está privatizada, né, como todas as ferrovias no Brasil. Mamãe era do lar. Mamãe era telefonista quando casou com o papai e teve 6 filhos. Eu sou o terceiro, né? Eu brinco sempre, brincava com ela, porque o primeiro, mais velho, ele tinha bronquite. O segundo era o bonitinho, que tinha fotinho na sala, o Carlão, saudoso irmão também. Os dois, eu perdi os 3 irmãos, só estamos eu e minhas irmãs atualmente. Aí eu, e depois o meu irmão, que era o caçula, e depois vieram gêmeas. Então eu fiquei, né, como a gente diz assim, parecia um sanduíche no meio, e eu olhava para cá, era o Luiz Carlos, que tinha bronquite, o Carlão, que era o bonitinho, o Paulinho, que era o caçulinho, as meninas, que eram gêmeas. Você imaginou onde é que eu sou? Mas, na verdade, numa casa, filho da classe operária, papai torneiro mecânico, se elegeu vereador na cidade, representando os ferroviários, foi um grande lutador em defesa não só do modal ferroviário, mas também da categoria ferroviária, e foi preso, cassado em 64, por conta da liderança sindical que ele tinha à época. Ele se elegeu deputado estadual e teve seu mandato cassado. E assim ficou 7 anos, parece conta de mentiroso, mas pode pesquisar, na lista suja da Fiesp, né? Não pode falar diferente disso, porque ele batia em qualquer lugar para trabalhar e não arrumava emprego. Você sabe que funciona assim, né? A elite, ela se protege. Então, quando o Wagner, por exemplo, ele está perseguido pela direção política do país, como foi a ditadura militar, ele está proscrito, né? Não arruma emprego para nada. E a solidariedade das pessoas, né, que é a grande... Eu disse que foi o grande aprendizado da minha vida, foi a solidariedade da classe operária. Sim, porque seu pai era ferroviário, sua mãe era do lar, tinha uma família de 6 filhos e não conseguia emprego. Como resolver isso? Solidariedade. Solidariedade. A classe operária é muito solidária, né? Para você ter uma ideia, ele ficou 7 anos em todos os trabalhos que ele tentou trabalhar, porque ele era um torneiro mecânico e
no crescimento da industrialização no Brasil na década de 60, que 64 foi quando ele perdeu. 22 anos ele tinha de trabalho, Wagner, sem direito a nada. Nossa Senhora. E aí, você conheceu a solidariedade, né? Teve algum processo administrativo disciplinar? Teve alguma motivação? O Adhemar de Barros, porque ele foi cassado pelo AI1. Então, com base no AI1, ele foi demitido da Ferrovia. A Ferrovia era uma empresa estatal. Aí, o AI1 era o que exatamente? Foi o ato institucional número 1 da ditadura militar que cassou... Todo mundo conhece o 5, mas o 1 era o quê? O 1 foi o que iniciou a ditadura, onde cassou governadores, deputados, quando fechou o Congresso, tem todas aquelas coisas. E ele está lá na lista do AI1, né? Em muito boas companhias, né? Era a elite, eu diria, de pessoas que defendiam o Brasil de uma forma diferenciada. Jango, Brizola, tantos outros. Darcy. E aí você pega, morando numa cidade como Sorocaba, uma cidade ferroviária, mas ao mesmo tempo com a pressão da ditadura. Quer dizer, seu pai foi cassado pela atividade política de deputado estadual, Não, vereador. dirigente sindical. Dirigente sindical. Como eu, Cléber, presidente sindical. Isso. De um dia para o outro, só para você ter uma ideia, sou exonerado e... Só para você ter uma ideia, a ditadura ela fechou mais de 800 sindicatos, interviu em mais de 800 sindicatos do Brasil. Estou falando de 64. Essa é uma coisa que eu posso até trazer esses dados para você. E tinha o Comando Geral dos Trabalhadores, que era uma espécie de central, só que ela não era formalmente organizada, ela não tinha estatuto, essas coisas, ela tinha todos uns princípios, e ela foi fechada, preso todos os seus dirigentes, né? Ou seja, o movimento sindical, o movimento operário, foi muito perseguido no início da ditadura, porque assim como fez agora o último governo de atacar o movimento sindical de forma contundente, a ditadura militar fez a mesma coisa, só que ela matava, prendia, intervia, torturava. E o Guarino passou por tudo isso. Mas na cidade, eu posso dizer para você, eu morava num bairro próximo da Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é a Faculdade de Medicina da PUC. Mamãe fazia pirulito, e ali era uma base operária também, além de ter a faculdade com as repúblicas, era uma base operária, de trabalhadores da própria ferrovia. Mamãe fazia pirulito, eu vendia pirulito. Eu tenho até hoje o tabuleiro, está guardado lá em casa. Sério? Sério. E eu achava, eu tinha 11 anos quando ele foi preso, cassado, desempregado. Então, nessa fase de 12 a 15, eu saía vender pirulito no final da tarde. E eu achava que eu era um bom vendedor. Porque todo mundo comprava o pirulito. E achava que era um cara que tinha uma disponibilidade tranquila, porque precisava recolher lenha na padaria da esquina. Chama lá os filhos do Guarino. Ela precisava catar... Você não faz tudo. Precisava catar esterco, chama os filhos do Guarino, né? Eram eu e meus irmãos. Precisava ir no mercado, precisava fazer qualquer coisa. Você era um empreendedor, né? Engraxar sapato. Não, era a solidariedade, a forma com que a classe operária, o povo daquele bairro, podia fazer para ajudar, sem humilhar nenhum de nós, nem meu pai, nem mamãe, e fazer com que nós nos sentíssemos úteis, porque na medida que você presta um serviço e ele te remunera por esse serviço, seja ir buscar alguma coisa... Você tem dignidade. Tem dignidade. O que dá dignidade ao ser humano é o trabalho. É o trabalho. E eu vim descobrir isso depois, né? Muito depois. Porque nós sabemos que a ditadura estava tão cruel que se você se aproximasse de nós, você era punido. Né? Porque... Mamãe começou ela tem uma carteirinha, para vocês terem isso ela é viúva de marido vivo, dentro da ferrovia. São coisas absurdas, superamos tudo isso. E o Guarino volta a ter as suas atividades políticas, que ele teve seus direitos políticos cassados também, só a partir da anistia, em 79. De 64 a 79. Mas não fizeram nenhuma maldade com seu pai? Fizeram de tudo que você possa imaginar. Ele foi preso várias vezes. Eu várias vezes voltando para casa nos bailes que a gente ia quando era jovem, estava o exército na porta aprendendo. E deviam ter ameaçado seu pai com a família, né? Sempre, Isso é um ponto fraco
revolucionário. Da pessoa que milita, você bota à frente de qualquer luta, como é que pode atacá-lo? Ou são seus próprios companheiros ou seus familiares. Mas mesmo assim, o Guarino conseguiu nos dar uma boa educação. Eu estudei quando o primário eu fiz dentro da própria escola da Ferrovia, que era o Instituto Matheus Mailaschi, depois sempre colégio estadual. Aliás, eu brinco muito que a precarização do serviço público, né, porque no meu tempo, quem estudava em escola particular era o que não conseguia estudar na escola do Estado. A gente até brincava muito. Papai pagou, o filhinho passou. Porque era jubilado do Estado. Se você repetisse 2 anos, você ia ter que fazer escola privada. As escolas públicas eram as melhores escolas de qualificação. Eu fiz ginásio industrial, que é um ginásio que você tinha a cada 6 meses, não me lembro se eram 6 ou 2 meses, você passava por funilaria, você passava por eletricidade, por fundição, por todos os setores que você possa depois arrumar um emprego, né? Seja qualquer que seja. E eu venho para São Paulo com 19 anos de idade. Terminei o tiro de guerra, vim para São Paulo, atrás de emprego. E um companheiro de meu pai, que eu morei um período no Sindicato dos Ferroviários, para me ajeitar aqui em São Paulo. E um companheiro de meu pai falou, tem um negócio legal que eu acho que você vai gostar. Eu vou te pagar um curso de perfuração de cartão. E eu fui fazer um curso de perfuração. Cartão da IBM, aqueles cartões X. Isso, a máquina IBM 029. Eu comecei a minha carreira em tecnologia de informação como perfurador de cartão. Era a forma analógica dos dados serem... Exatamente. É história, né? Depois eu fui operador de convencional. O que é isso? Você está vendo? Convencional são os equipamentos que o computador emitia os cartões, você tinha que classificá-los por ordens diferenciadas. Então a gente prestava serviço numa empresa que era Calypso, Caixa de Liquidação da Bolsa de Valor, né? E a gente ia lá fazer isso nos convencionais que faziam interpretação de cartão ou separação de cartão dentro da Datamec. Eles blocavam hora. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer um curso na Boros. Eu virei programador COBOL na Boros. Então você vai crescendo dentro das coisas. E aí fui evoluindo, analista, depois virei coordenador de equipe, gerente. Tudo em São Paulo. Sempre em São Paulo. Tudo que eu tenho eu devo a São Paulo. Amo aquela cidade de maneira profunda, porque eu cheguei lá, nem profissão eu tinha. Eu gostava muito de jogar bola. Não fui aprovado no Palmeiras. Você tentou, fez teste? Eu fui aspirante do São Bento Sorocaba. Mas não passei no teste, porque Sorocaba, o São Bento não tinha iluminação, Wagner. E eu tinha astigmatismo. Durante o dia você enxerga bem, durante a noite você não enxerga. A hora que você vê a bola vindo, a bola desaparece. Não. Lá não tinha jogo à noite, era só o jogo de dia. Aí quando você primeiro jogo aqui em São Paulo, fazendo teste à noite, você não vê a bola. Não vê a bola. O astigmatismo é muito difícil. Neto, peço desculpa a quem nos assiste, mas hoje a minha voz não está boa, né? Mas, Neto, vou fazer um questionamento em cima da sua história e no tempo atual, né? Fazer esse contraste. Afinal, hoje, né, existe solidariedade no mundo das polarizações e da inteligência artificial que está roubando empregos e tudo mais, como repensar o mundo do trabalho e a dignidade do indivíduo nesse nosso tempo. Uma pergunta bastante que me veio à cabeça aqui. Não, mas fácil de responder, Wagner. É você ver o que ocorreu durante a pandemia. O que o povo se autoajudou. Sim. Pega as propagandas da Rede Globo, elas dizem o seguinte, tem que fazer doações, olha aqui, se você entre no site, para quem doar, e todo mundo, principalmente a população mais pobre, todo mundo se colocou para ajudar aqueles que ficaram, ou desempregados, ou sem acesso, ou às vezes você vê, olha outra solidariedade muito importante, pessoas no lockdown não podiam sair de casa. Sim.
Então, alguém do próprio prédio ia fazer compra para a pessoa e deixava na porta para ela. Ou seja, a solidariedade, o povo brasileiro é de uma solidariedade ímpar. E ontem, ou anteontem, a Ludmilla deu um exemplo de solidariedade que é digno de registro. Ela troca tickets para o show dela para quem doasse sangue, porque havia uma carência, o Hemocentro estava quase praticamente vazio. Não sei se vocês viram isso. Não, sensacional. Sensacional. Quer dizer, veja, isso são coisas que é só o brasileiro que tem esses lampejos de demonstração de solidariedade. De repente, que outros artistas assim o façam também, pegue parte da sua bilheteria e fale, eu tenho aqui 200 ingressos, 300 ingressos, quem for doar sangue pode pegar o ingresso. A Ludmilla fez isso. Coisa maravilhosa. Maravilhoso. Então, eu tenho claro que continua ainda a solidariedade. Aquela época era mais velada, porque eles não podiam se expor. Eu lembro que até a cesta básica que a gente recebia, porque não foi só o papai que foi demitido e preso, a direção do sindicato eram 43. Os 43? Os 43 foram embora, perderam o seu emprego. E aí, os ferroviários, eles se cotizavam todos os meses, porque eles tinham uma cooperativa de consumo, eles se cotizavam, compravam, montavam 43 cestas e faziam chegar na casa de cada um dos ferroviários que tinha sido perseguido pela ditadura, tinha perdido seu emprego e estava tentando se virar. E qual era o percentual de filiação dos trabalhadores ao sindicato naquela época? Olha, na verdade... Era obrigatório, não era? Não é obrigatório, já era difícil. Tanto que numa das greves, eles fizeram uma greve e talvez isso que deu a grande raiva do Adhemar com relação a eles, a Ferrovia fez uma greve de 18 dias. Parou de tal maneira a Ferrovia no estado de São Paulo, a FEPASA, que era uma empresa, a Sorocabana, que era uma empresa estatal, parou 18 dias. Prejuízo. No enfrentamento. O que faziam os governantes? Começaram a criar associações, associação de maquinistas, de bilheteiros, de chefe de trem, isso aqui, para dividir a categoria. E continua até hoje. Fazem isso. Eu não sabia que era essa história. Isso é uma técnica. Foi uma eu vou trazer para conquistar. Eu vou trazer um livro do Guarino para vocês, contando a história da ferrovia, da luta, todas essas coisas, para vocês terem uma ideia de que, efetivamente, o capital sempre trabalhou do mesmo jeito, seja ele público ou privado. O privado é mais cruel. Nós tivemos acesso, há alguns meses atrás, quando nós estamos fazendo esse enfrentamento de reformas, de um manual da Fiesp de como combater a greve. Se eu trouxer para você aqui, você não acredita. Tinham seminários internos dentro da Fiesp em São Paulo. Agora? Vamos dizer assim, alguns anos atrás. Seminários para ensinar a empresa a enfrentar a greve. Como claro que vai em cima da liderança, perseguição. Tudo que você imagina, tudo que você imagina. Eu vou trazer esse manual, vou tirar o xerox e dar para vocês colocarem. Não, isso a gente vai ver no próximo episódio, que o Antônio Neto vai voltar. No segundo episódio. Bom, como é que eu começo a entrar nessa história de... Porque como eu sofri muito a discriminação, eu brinco às vezes com os companheiros do movimento negro, os companheiros do movimento dessas famosas divisões que hoje a classe operária tem, identitárias, de que eu posso falar qualquer coisa pela empatia do problema, né? Porque a mesma discriminação que, por exemplo, o negro sofre, nós sofremos. Eu andava na rua, na escola, eu era o filho do comunista. Assim que nos via. Então você começa a ser isolado. É muito interessante. Então a gente sentiu na pele toda a discriminação da sociedade. Eu tenho uma irmã de meu pai, uma tia minha, falecida também. E você chegou a se filiar em algum partido? Não tinha oposição nessa época? Tinha o MDB. Eu era da juventude do MDB depois, que era organizada pelo Partidão, na cidade de Sorocaba. Mas veja você, a minha tia, irmão dela, preso, caçado, tudo aquilo que eu já falei que o Guarino foi, a minha tia discute comigo severamente de que não havia tortura no Brasil.
que era um debate que havia na sociedade, se havia ou não havia tortura. Porque eles diziam, olha, isso a esquerda está inventando que tem essas coisas. Não diga. E o dia que a Comissão de Justiça e Paz, capitaneada lá pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, Zé Gregório, todos eles publicam um livro chamado Tortura Nunca Mais, que se você não lhe leia, e que mostra que padres, madres, operários, tudo que a gente já descortinou ao longo do tempo sobre o que ocorreu naquele período, infeliz período que a gente viveu, eu fui entregado de presente para ela. Fui lá para minha tia e disse, olha, se a senhora é católica, e ela o era, agora a senhora vai ler o depoimento dado e coordenado pela própria Igreja Católica, através do grande Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? Aí eu vim para São Paulo, né? Conforme eu falei, vim aqui, comecei tudo isso que eu já falei, morei no sindicato, me deram um curso de perfuração, eu fui tirar a carteira de motorista. Eu fui para a Polícia Federal. Wagner, é assim, do jeito que nós estamos aqui, por que comunista, ou filho de comunista, quer carteira de motorista? Para dirigir. Foi a minha resposta. Para dirigir. Porque uma das formas de sobrevivência minha naquele período, eu queria trabalhar de táxi. Sim. Trabalhar numa frota, depois eu fui trabalhar. Mas hoje seria Uber. Eu fui, não, hoje eu fui lá, fiz toda a inscrição para fazer a carteira, o cara me chama na Polícia Federal, porque eu era filho do Guarino. Não é porque era eu. Eu comecei a descobrir meu pai. Estou falando em 72, 71. Por que os caras estão preocupados com meu pai? Mas você já devia ter feito essa reflexão e tinha consciência disso. Não tinha. Eu sou muito claro, eu descobri meu pai nessa sequência. Porque a relação com meu pai foi uma relação de pai para filho. Na questão política, ideológica dele, a gente teve alguns embates quando menino, né? Porque ele era vereador na cidade, tinha um salário de ferroviário, que era um bom salário, e perdeu tudo. E a gente passou a passar dificuldade. E todos os meninos e as meninas de casa, olha para ele, você é o culpado. A sua opção está errada. Mais a propaganda de fora, mais a discriminação na rua, mais. Aí eu venho e começo... Isso teve um impacto na família muito grande. Então. Muito grande. Teu pai chegou a ficar em depressão? Não. Forte? Resistiu? Papai? Cabeça erguida? Eu gostaria de ter compromisso ideológico 5% do que teria meu pai. Puxa vida. Queria ter. Porque dizia ele, com toda a letra, pra você ter uma ideia, ele ganhou salário de vereador, eleito vereador. Tem salário de vereador. Ele doou para o sindicato. Não trouxe para casa o salário de vereador. Tanto que anos depois teve uma ação civil pública que os vereadores tinham votado o aumento de salário para eles, tiveram que devolver esse aumento. Quem devolveu foi o sindicato, porque esse dinheiro nunca chegou na minha casa. Então está lá na ata, que todo mês o salário de vereador vinha para lá, para o sindicato, para ajudar a organização do sindicato, porque você que constrói um sindicato, você sabe a dificuldade que é. Então, eu começo a descobrir o Guarino. Foi muito interessante. Quando o cara me pergunta o que o filho do comunista, quer dizer, ele deve ter uma importância fodida, porque, afinal de contas, por que o cara não quer que eu tire uma carteira de motorista? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a militar. Assim vai crescendo. Você ganha consciência, ganha formação. E aí, na eleição de 82 do Montoro em São Paulo, saímos eu e o Guarino, pai, a dar curso sobre a política que o Montoro ia fazer. Ou seja, fazer formação de cabos eleitorais ao longo do Estado para a campanha eleitoral de 82, do MDB. Participação, descentralização e geração de empregos. Esse era o tripé que o Montoro... E nós íamos reunir. Em cada cidade do Estado de São Paulo, fizemos mais de 250 ou 300 seminários para debater essa questão da necessidade de derrotar o candidato à ditadura e a questão de você eleger
alguém que tinha compromisso com a democracia. Maluf estava para a presidência, né? Não, em 82 ainda não. O candidato era o parente do Adhemar de Barros, fugiu o nome dele. Mas nessa eleição Lula foi candidato. Lula não podia ser candidato a presidente do sindicato, que ele tinha sido cassado no sindicato metalúrgico, mas podia ser governador do estado de São Paulo. E você já conhecia o Lula nessa época? Eu conheci o Lula nessa época da Conclate, da questão da CUT, aquelas histórias que eu conversei outro dia com vocês. Ou seja, o Lula era dirigente sindical, fundador do PT, já estava organizando o PT. O PT nasce em 79, 80, se não me falha a memória. Porque 79 é quando é feita a anistia. A partir dali é que nascem os partidos políticos, não é isso? Ou seja, nós conhecemos o Lula há muitos anos. Nós conhecemos o Lula... Eu posso dizer para você, em 2002, no Congresso de Central Sindical, ele esteve conosco, com 52 países, presente no Congresso. Ele realmente sempre esteve à frente. Ele é muito mais que o PT. Ele é uma pessoa muito mais do que o PT. Eu, cada vez que ouço o Lula, ainda mais atualmente, né? Escutamos hoje pela manhã, na instalação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Industrial. Como foi o discurso do Lula? Foi um discurso de dizer o seguinte: nós temos que olhar para o futuro, não tem essa história com divisões, não tem. Eu estou tentando lembrar qual foi a frase que ele usou, perfeita para isso, que ele disse: eu governo, eu tenho que governar não com o que eu quero, é com o que eu tenho que governar. Quer dizer, o Congresso que está aí, eu tenho que negociar com o Congresso que foi eleito. Então, se a gente põe um projeto que a gente acha que é o melhor, mas eles mexem nesse projeto, é um direito constitucional. E nós vamos ter que trabalhar com isso. O que nós temos que fazer é dar consciência para eles, de debater, paciência, debater. Porque, se você reparar, toda a sociedade no governo passado queria uma reforma tributária. E o governo não queria. Agora o governo quer, parte da sociedade não quer reforma tributária. Ó, que coisa absurda. E essa reforma tributária que o Brasil está pedindo não é de hoje, né? Você tem algumas reformas que são profundamente necessárias. Pode ser que saia do Congresso este ano uma reforma que não seja a reforma que nós queiramos. Por exemplo, eu não fatiaria a reforma tributária. Eles fatiaram em consumo primeiro. Vamos regular o consumo. Nós temos um grave problema por exemplo, do ICMS, que você tem 27 legislações de ICMS. O ISS, você tem um limite de 5% dentro da Constituição, mas, ao mesmo tempo, o município pode fazer 2, 1, pode zerar, ou seja, aí começa a guerra fiscal. Não é isso? Então, mas tem a renda, que é uma das coisas mais regressivas de tributação que existe no mundo, é no Brasil com relação à renda. Só paga imposto. No Brasil, pobre. Então, vou dar um exemplo. O cara que entrega pizza tem uma motinho 150 cilindradas. Né? O táxi talvez não, mas o cara que tem o carrinho dele lá para trabalhar, o carro popular, ele paga IPVA. Vamos começar? Jet ski não paga IPVA. E, aliás, o governo anterior abaixou as alíquotas, zerou as alíquotas de importação. Iate, barco, não paga IPVA. Helicóptero, nós temos a maior frota de helicópteros no estado de São Paulo. Sim. Não paga IPVA. Jatinho, é financiado pelo BNDES, cara. Não paga IPVA. Quer dizer, ou seja, quem paga é pobre. Se você olhar, lucro e dividendo das empresas não paga imposto, o trabalhador paga. Eu acho que já falei isso para vocês, talvez na reunião que vocês... por exemplo, o PLR que o trabalhador recebe da empresa é tributado. A empresa, no lucro dela, não paga. E é do mesmo lucro que eu estou tirando para distribuir para o trabalhador. Sim. São coisas absurdas a legislação. Pega a tabela do imposto de renda, ela está defasada 135%.
Se vai depender da inflação desse ano, pode ser de 40%. Quer dizer, se a gente aplicasse só a correção da inflação, não estou nem fazendo justiça, corrigir a inflação, hoje até R$5.000 estaria isento. Você sabe melhor que eu o que significa isso. 90% da população estaria isento de pagar imposto de renda. Sim. Aí eles criam coisas esdrúxulas, pejotização, MEI, para não pagar imposto. Então, precariza, todas essas coisas. Ou seja, essas são as lutas que você vai ganhando consciência, né? Neto, uma coisa que você falou me chamou a atenção. Realmente, o presidente Lula é um personagem que é um ator político que é inspirador. Né? A gente sempre, porque até pela fala que você colocou dele, sobre se fazer o possível, né, do que nós temos no momento. Né, tá é um grande negociador, avançar. Né? Exato. Mas aí eu fico pensando também se nós, né, como a população em geral, ela não consegue entender a questão do tango entre o executivo e o legislativo. Né? É uma dança que tem, você vai lá para lá, vai para cá, e para você chegar no resultado final. Será que nós precisamos hoje nos reeducar politicamente, até para conseguir também tolerar o próximo? Isso, educação política faz. Nós somos agentes políticos, temos a obrigação de, primeiro, orientar nossas categorias, concorda? Com certeza. Porque a verdade é que nós elegemos um presidente progressista e um parlamento não progressista, conservador. Sim. Porque o povo brasileiro, ele é. Veja que coisa. Tem hora que eu olho e falo assim, mas não é possível, né? Você faz uma pesquisa, desafio você do Sinagência a fazer isso com a população brasileira. Chega e pergunta, de quem é a obrigação da segurança pública? É privada ou é estatal? Estatal. De quem é a obrigação da educação? É privada ou é estatal? Estatal. Aí, eu já falei duas, educação e segurança, né? Saúde, é estatal ou é privada? Estatal. Pô, então você é progressista na economia, porque isso é Estado. Mas nos costumes, o povo brasileiro é conservador. Então chega perto da eleição, começa a querer discutir aborto, quer discutir religião. Não tem nada a ver, isso não tem a mínima participação de um presidente da República sobre isso. Perguntar para o Lula, por exemplo, o que ele pensa do aborto, não é uma decisão, isso é com o Congresso Nacional, sabe, não tem nada a ver. Sim. Não vai discutir com o presidente qual é o projeto que você tem para a educação, qual é o projeto que você tem para a saúde, para a segurança pública. Essas são as nuances que você tem dentro do povo. Ele é profundamente progressista na economia, porque ele sabe que ele precisa disso, de saúde. Então você vê as manifestações de março de 2013 contra os 20% lá que nasceu agora. Queremos mais educação, mais transporte, mais saúde. Né? Padrão FIFA. Estamos querendo Estado. E ao mesmo tempo que é Estado mínimo. É um contrassenso, porque ele não entende essa diferença. Em debates que você possa promover com a sua categoria, com a sua diretoria, conosco, pode fazer esse debate, vamos debater essas questões todas, principalmente, Kleber, quando você vai dizer com eles que história é essa de Estado mínimo, né? Boa observação, porque a gente tem a nossa categoria, essas discussões, a nossa categoria, ela se diferencia bastante da maioria das categorias de serviço público do Executivo Federal pela característica de fazer a mediação com setores privados de relevância pública. Mais do que isso, não é vocês fazerem essa mediação. Na verdade, vocês são os órgãos reguladores. Sim. Olha a responsabilidade. Sim. Eu estou vendo aqui, ó. Eu falei Você mediação. falou papo de regulador. Imagine se isso tiver o verdadeiro compromisso com o Estado Nacional, a defesa dos interesses da nação. Isso, e tem.
A gente está vendo agora a nossa briga do Sinagência no ser da Agência Nacional de Mineração. O país está se comprometendo no mundo, vai trazer o COP28, COP30, não é isso? COP30 vai ser no Brasil, está convidando o mundo para vir conhecer a Amazônia, para fazer, não é isso? Está reivindicando fazer no Brasil, na área da Amazônia, legal, né? E uma agência que regule isso. A principal denúncia internacional que a gente viu nos últimos tempos é garimpo ilegal. Isso significa ANM, não significa? Significa. Ou seja, todas essas questões, a categoria de vocês, eu tenho procurado estudar muito com ela, porque me deu uma honra muito grande tê-los como filiados. É uma honra termos uma honra muito grande, porque quando nascem as agências, a gente fica muito preocupado porque ela vem dentro do princípio neoliberal, do Estado mínimo, que diz, olha, a vida regula e a vida... Só que, se a gente não tomar cuidado, as agências são capturadas pelo capital, pela atividade, né? E nós precisamos torná-las realmente com o princípio como que elas foram criadas, da sua independência e comprometidas com as coisas que têm que ser feitas. Interesse público. É interesse público. Então, eu acho que o papel de vocês, por isso é necessário, e acho que você tem toda a razão de querer fazer mais discussões sobre políticas públicas com a sua categoria, para ele cada vez mais entender isso. E é por isso que vocês, ao longo desses anos, sofreram essas problemáticas que vocês hoje explodem para poder mostrar. Ou seja, falta de equipamento, falta de qualificação. Não que vocês não sejam qualificados, é falta de investimento na qualificação profissional, na organização, na remuneração, tudo isso. Por quê? Não interessa para o status quo que estas pessoas, estas agências, sejam, e olha que pelo que eu conheci de vocês, são profundamente preparados e é só dar o espaço para poder regular do jeito que tem que ser. Mostrar resultado para o país. Para o país, para o interesse público. Gerar emprego, para o interesse renda, público. Para que a gente acho que a oportunidade que nós estamos tendo com a ANM, ela é ímpar. Pedra de toque. Cereja de bolo, vamos brincar assim, porque se a gente conseguir, e eu tenho certeza que vamos conseguir, mostrar para o governo, para a sociedade, a importância da Agência Nacional de Mineração, que regule, possa fazer, porque nós sabemos que nós estamos perdendo o contrabando de pedras, joias, ouro, tudo. Soberania nacional. Antônio. Isso que eu estou dizendo. Mas por que ela é a mais fragilizada de todas? É esquisito. Não é esquisito. Vamos falar que é estratégico para a elite, que não esteja. Porque ela, se ela se adonasse, ela estava tranquila. Então faz a pergunta que se faz: quem se beneficia com o sucateamento da ANM? Não só, eu vou dizer, a ANM está hoje na crista da onda, que nós estamos expondo ela para valer, até porque é a conversa internacional. Mas e todas elas? Todas elas. Você sabe que, vou confessar para vocês aqui, o artigo 8º da Constituição, que fala sobre a organização sindical, tem lá um órgão competente, que enquanto não for regulado o órgão competente, toda a sua organização sindical fica dentro do Ministério do Trabalho. Tá bom? Isso é uma decisão do Supremo. Porque não criou até hoje, de 88 até hoje, não se criou esse órgão competente. Nas discussões com as centrais, eu propus a criação de uma agência reguladora. Aí vieram, não, mas a lei não permite, porque não sei o quê. Não, porque de interesse público, o sindicato tem interesse público. Aí. Agora, qualquer coisa a gente faz um adendo na lei também. E não, são entes privados os sindicatos. Não é isso? É isso. Vamos colocar essa coisa. Então, na discussão, se é Conselho Nacional do Trabalho, Conselho de Relações Sindicais, para que a gente organize a questão da diferença de se criar um conselho e uma agência
é que as agências têm mandatos fixos e não coincidentes. Então, ela tem autonomia. E mais do que isso, são autarquias. São autarquias especiais dotadas de autonomia administrativa, financeira, etc. Isso. E aí você teria recursos para organizar. E o Conselho não. O Conselho é submetido ao governo de plantão executivo. Mas a ideia aqui na discussão dos conselhos, só para valorar também a discussão, é que a gente criasse um conselho como é o Conselho Nacional de Saúde, que ele também tem autoridade, né? É tripartite, Ele representação dos trabalhadores, isso, governo. Tem autoridade. E ele é deliberativo, não é consultivo, não é isso? É isso. São algumas coisas que a gente está discutindo. Pra você ter uma ideia de como eu também tenho São tentado. modelos, São né? Modelos. Mas é... O Jean Tirole, que foi o ganhador do Nobel, Prêmio Nobel de 2014 em Economia, sobre um trabalho de regulação, ele tem vários artigos e ele diz o seguinte, olha, privatização, se é melhor ter uma estatal ou uma empresa privada, depende do modelo. Se o modelo for bom, que você utilizar na privatização, de repente é melhor, naquele contexto histórico, político, daquele momento. Se o modelo for ruim, talvez fosse melhor ter uma estatal. Porque o problema, o risco, existe nos dois lados da moeda. O Estado sempre quer inchar as organizações com trabalhadores porque ele enxerga como votos. E muitas vezes põe de lado a eficiência. Mas isso, na minha visão, é um falso mito. Porque se eu perguntar para você se a gente tem na educação profissionais suficientes, nós estamos com carência de profissionais. Verdade. Na saúde estamos com carência de profissional. Na segurança, são estatais. Mas então, tem também só discussão. O problema maior de ser estatal ou não ser estatal, na nossa visão, dentro da central, que a gente já discutiu muito sobre isso, é o papel estratégico da atividade. Tem coisa que você fala assim, olha, distribuir energia elétrica não é atividade essencial. Tá bom? Não é estratégica para o país. Produzi-la é. Então, essa história de privatizar a Eletronorte, você está privatizando o controle das águas. As pessoas não pensam nisso. Porque imagine se o cara chegar lá... já aconteceu isso, acho que foi, não sei se foi no Paraná ou foi em Minas Gerais. Estava tendo uma seca e a represa está lá e pediram para soltar um pouco d'água, né? Como é privada? Não. Mas a diretora da ANA esteve aqui e falou que... A Verônica, né? Sim. A ANA é a Agência Nacional de Água. E ela é que monitora o nível dos rios para possibilitar aquela hidrovia de funcionar ou não. Então, quando ela vê que a chuva está pouca e baixa, e aí entra outra agência reguladora, que é a ANTAC, diz assim, olha, interrompeu o fluxo de barcas, né, de comércio ali, ela vai lá, ela que aciona e diz, ó, abre as comportas. Mas isso é onde você... Isso é o Estado... Sim, mas isso é onde você tem navegação. E onde você tem só a necessidade da água para a agricultura? É verdade. O abastecimento humano também. Não, Por isso que a gente defendeu a transposição do São Francisco. Uhum. Porque a grande discussão, vai sair um percentual de água aqui para distribuir para cá. Sim, e se vazar, e se diminuir a água? Percentual é percentual. Se vaza 20 mil litros de água por hora, 2% de 20 mil é 2% de 20 mil. Se vazar 10, é 2% de 10. E essa discussão é muito interessante, Antônio, porque a gente esteve hoje de manhã com o diretor-presidente da ANTAC, o Eduardo Neri, e a gente recebeu também semana passada o diretor-presidente da Anatel e a diretora-geral, né, presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, e batendo papo. E você vê como as coisas todas acabam se confundindo, porque a ANTAC, ela e a ANA, os dois foram assim, categóricos para dizer o seguinte, Brasil é um país das águas. O mundo todo olha, a gente está falando de mineração, o Brasil é o país da mineração. O Brasil é o país das águas, que é uma riqueza imensurável, ainda mais para o futuro, né?
E aí a gente vê o nome próprio do Brasil, né? Que é Brasil, a partir do pau Brasil, Terra Brasilis. O nosso país devia se chamar Terra das Águas, porque não existe lugar no mundo com tanta riqueza da água. E como a gente, tanto no caso do minério quanto no caso da água, a gente parece que não tomou conta, não tomou posse e não tem soberania sobre esses recursos. E está lá, quer dizer, para que adianta o recurso? O nosso colega da ANP, o João Pisignelli, filho, ele é descendente português, é cheio de ZP o nome dele, é complicado. O João Filho, da ANP, costuma dizer o seguinte para a gente, na greve de 2012, dizia, Kleber, a gente tem que fazer leilão agora. O que adianta o petróleo debaixo da terra, se ele não aflorar? Quem que vai se beneficiar se daqui a 20 anos a gente pode ter outro tipo de modelo de combustível e isso não vai valer nada? Então a gente tem um tesouro enterrado, tem que botar para fora e não adianta que a Petrobras sozinha, é tanto, nenhuma empresa sozinha consegue fazer isso. Então a ANP está aqui para garantir que a gente tem a possibilidade ainda nesse final do ciclo de petróleo. Então as agências estão nisso, mas assim, nos últimos 20 anos explodiu tudo, né? População, aeroportos, portos, atividade comercial de uma forma geral. E o que a gente assiste nas agências que regulam todos esses setores estratégicos? Quer dizer, enquanto a demanda aumenta, o número de servidores e as necessidades para dar conta dessa diminuem. Quer dizer, é uma falência de um sistema que... Mas isso para mim é estratégia para você derrotar o modelo, né? Mas as águas, eu tenho para comigo que futuro embate mundial é água. Então, por isso que essa discussão de internacionalização da Amazônia não é nada mais, não é petróleo, né? Não é petróleo, também não é floresta, é a água. Mas a floresta tem um problema grave que é bom a gente ter claro sempre, e quem nos assiste pensar sempre, é a biodiversidade nossa da Amazônia. Essa biodiversidade, poderia dar... As pessoas não compreenderam que é mais importante, mais economicamente viável a floresta em pé do que ela derrubada. Ela vale mais em pé, por causa da biodiversidade dela. Então, hoje, o Brasil tem o problema do efeito estufa, é só por 30% ou 40% é desmatamento. Quer dizer, se a gente combater isso, parar de desmatar, nós temos uma matriz energética que 90% ela é hidrelétrica, é água. Né? Mas eu defendo que o Brasil explore o petróleo. Porque você fazer uma transição energética, enquanto eles estão muito atrasados, nós estamos muito adiantados na questão energética do Brasil. Pode ver a matriz energética. É mais limpa do mundo. Então você tem aí. E na minha visão, 30, 50 anos, ainda o petróleo, o combustível fóssil vai ser... E a gente tem que aproveitar isso em benefício do nosso povo. É muita riqueza. E tem a questão também, que você falou da ANP, falou do João Filho, que é a questão nós chamamos de conteúdo local da cadeia de óleo e gás, né? Que a gente tinha feito vários esforços nos governos do Lula e da Dilma de fortalecimento dessa cadeia e que foram desmontados posteriores. Né? É verdade. E aí deixou-se de você não só gerar emprego, como também ter a questão de sedimentação tecnológica, do conhecimento para você poder aplicar isso em outras áreas. Né? A gente tem um problema de... processo replicador, na verdade. Né? A gente tem esse problema de infraestrutura e aí a gente tem a NTT, ferrovia, estrada, né? A gente tem a ANAC, que é a aviação, a gente tem a ANTAC, que é a parte das hidrovias, muito pouco exploradas. Nossa, e a gente vê quanto tempo a gente está perdendo. Na hora que... E os chineses, o Estado chinês foi muito inteligente, que ele investiu nessa infraestrutura e deslanchou. E a gente fica aí, né, com um custo Brasil enorme e sem a devida infraestrutura. E é o Estado que tem. Isso é política pública, né, Antônio? Claro. Por isso que eu digo, você tem que primeiro fazer uma análise
o que é estratégico para o desenvolvimento da gente, e aí isso você transformar dentro da estrutura do Estado. O resto, tem mais atividades, você não tem problema nenhum. Agora, qual é o bem mais importante de uma empresa? Para nós é recursos humanos, né? É o trabalhador, né? Sem o trabalhador não acontece nada. E está aqui o sindicato, né? Para defender os trabalhadores, a central, as centrais sindicais. Isso aí. Para defender, porque sem trabalhador não tem trabalho, não tem produção de nada. Mas eles sabem disso, tanto que cria o exército de desempregado para facilitar a precarização do trabalho, que aí é como se fosse bagaço de laranja. Esgotou você, o mercado está à vontade. E eu conto sempre uma história, Kleber. E a automação vai acabar com os empregos? Não, ela vai transformar o emprego. Vai qualificar eu não sei se falei isso, porque eu repito muitas coisas. A inteligência artificial, essas coisas, tudo vai ajudar, teletrabalho. tudo vai ajudar. Olha, mas eu não quero te cortar, não. O que você está depois? Eu estava dizendo que é o seguinte: houve uma época que a grande maioria de profissionais de tecnologia de informação, ou na época que chamava processamento de dados, eram os responsáveis pela entrada de dados. Eram perfuradores, digitadores. Essa categoria nem existe mais essa categoria. Mais. Datilógrafo, né? Então, mudou o perfil. Né? Então, evoluiu. Né? Então, essas pessoas, aqueles que se acomodaram nessa profissão, ficaram... Imagina o cara, 30 anos trabalhando como perfurador de dados. Era uma fábrica de lesionados, de professor Ler Dort, ou no tempo era tendo Sinovitch. Ou seja, mas eles evoluíram, passaram a fazer outras atividades. Então, toda atividade, a tendência da modernização é você renovar. Então, fecha um conjunto de trabalho, abre outra oportunidade. Por exemplo, agora em tecnologia da informação, a gente está discutindo agora qual tipo de informação você tem que dar. Por exemplo, o desenvolvedor, aí, o micreiro que faz programa, essas coisas, isso aí, a inteligência artificial pode vir tomar uma grande parte disso, porque o IA vai fazer isso aí. Mas vai precisar de pessoas que façam as perguntas. Porque a grande inteligência de TI não é quando você você chega lá, olha, move esse campo para preencher um formulário ou solucionar um problema qualquer. É quando alguém que faz a engenharia do dado, né? Montar o banco de dados. Como é que vai ser esse banco de dados? Essa base de dados. Porque juntar dados não tem informação. Informação é o que você extrai do conjunto de dados que você tem. É a leitura que você faz. Isso, aí então você eleva o nível. Então, dentro de uma empresa, eu sou administrador de empresa. Você é dentista, você Sou tecnólogo. Então, vocês vão entender bem o que eu estou falando. É o negócio da empresa. Então, o computador, na verdade, você está transformando as atividades que são feitas manualmente para que o computador o faça. É uma ferramenta. Então você tem que ter alguém. Antigamente era o analista de OIM, organizações de métodos, fazia as regras, as coisas, como é que você devia preencher formulário. Hoje em dia você faz sistemas para isso. Essa carreira está em extinção, né? Não, ela juntou-se, ela se transformou na lista de dados. Ela trabalha com dados, ela vai poder ajudar, junto com a análise de sistema, a montar sistemas de informação. Porque o nosso problema é, da coleta do dado até a emissão da informação, todo o tratamento de dado tem que ser feito. Alguém vai ter que fazer isso. Então, vai valorizar mais a cabeça da inteligência, da arquitetura de sistemas, da arquitetura de dados. E aí vem a outra fase, que é a fase de auditoria de dados, a questão de cybersecurity, porque na medida que você automatiza, que através do seu celular você faz transações bancárias, você precisa ter segurança. Então você precisa desenvolver a transformação você manda o dado para lá, então você tem que ir codificado de tal maneira que ele chegue lá e ninguém identifique aquelas coisas todas. Então você vai ter um outro tipo de formação. Nós estamos estudando dentro do nosso sindicato, que é o Sindicato de Tecnologia de Informação, montar uma plataforma de formação para
debater, fazer formação mesmo de cybersecurity, segurança de dados, os caras que fazem auditoria de dados, porque esse vai ser o futuro. Ainda mais com o LGPD, você começa a ter que começar a filtrar as coisas. Então, aqueles que deixaram de trabalhar com isto aqui, ele passa a trabalhar com outra coisa. Você vai formar novas pessoas. É uma evolução, uma transformação. Exatamente. De acordo com... Porque, é óbvio. Na agência, quando eu entrei, claro, a gente, antes de entrar para trabalhar numa autarquia especial, que eram as agências, eu que era dentista, fiz o concurso lá para a ANS, que fiscaliza plano de saúde, regula, né, setor de saúde suplementar. Eu não tinha ideia exatamente do que eu ia fazer, né? Aí eu entrei e um dos diretores disse o seguinte, a agência reguladora, antes de mais nada, é uma agência de informação. E é isso. Porque você coleta dados do que o mercado faz, analisa esses dados primários e transforma isso em informação útil para poder... o poder público intervir. Isso aí. É que eu disse, da coleta até a informação, qual é o tratamento que tem que ser dado. Toda agência faz isso. E assim é na vida, né? Nas empresas também é isso. Antigamente, a informática ela sempre foi utilizada como arrecadadora. As informações começaram, você como tecnólogo sabe do que eu estou falando, vieram para implementar a arrecadação, aumentar a arrecadação do Estado. Então, e controles de coisas como folha de pagamento, contabilidade. Aí vem lá IPTU, IPVA, ICMS, imposto de renda. Veja como o imposto de renda nosso chegou próximo da perfeição. Você tem hoje uma modalidade do imposto de renda que ele faz a sua e você acrescenta. Ele já coletou por onde você fez a arrecadação. Pré-preenchimento. Ele já traz pré-preenchido. Ainda te dá as opções lá, se você quer de um jeito você ou tá de vendo? outro. Isso aí alguém pegou. O dado começa a ser disponibilizado. A gente não tinha esse dado disponibilizado. Então, houve aquele momento que você descentralizou o dado com a microinformática e depois você esqueceu que tinha dado corporativo e começa a dar problema, você precisa montar dado corporativo, aí nasce cloud, aí nasce data center, para onde você armazena os dados. Então, o papel do Estado nessa hora, com as empresas, seja a DataPrev, DataMec, são empresas profundamente estratégicas para o nosso desenvolvimento, de retenção da informação, uma de todos os aposentados ou todos os problemas que a gente tem de saúde, né, que você está aqui dentro da DataPrev, e outra é a questão da arrecadação, seja jurídica ou seja física, e identificando cada um dos entes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Antônio Neto, a gente já está caminhando aqui para o final, último bloco do programa, mas você mencionou que em 64, então, os sindicatos foram dizimados, né, por um processo sistemático do Estado anaquilando as lideranças e deixando o país sem quem desse um rumo e, ao mesmo tempo, estimulou associações, né? E segmentou, dividiu para dominar, né? Digamos assim. E hoje a gente ainda vive um pouco disso, porque o artigo 8º da Constituição Cidadã Federal de 1988, ela ainda se encontra com lacunas, principalmente no serviço público, né? Porque a CLT resolveu isso, de certa forma, dando um balizamento no setor privado, mas o setor público é uma caixinha de surpresa, né? Porque a gente fica dependendo de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que acaba tendo que sempre bater o martelo quando você não tem regulamentos, quando você não tem normas, quando você não tem regras. Então, a gente está em pleno 2023 discutindo numa mesa nacional de negociação permanente quem pode representar os trabalhadores, tendo ainda herança dos tempos
da ditadura, centrais sindicais, confederações, sindicatos e associações disputando espaços, um processo que a gente está vivendo hoje. E isso, de certa forma, dificulta muito a formação mesmo do trabalhador, dos seus direitos, né? Da autonomia que ele precisa ter no trabalho dele, principalmente quando está lidando com questões de alta complexidade, como as questões regulatórias, onde você tem a mão pesada do Estado, né, sobre a atividade privada e, ao mesmo tempo, todas as questões de dever estatal com relação à defesa da concorrência, né, à defesa do consumidor, né, que, em última análise, podem inviabilizar ou não tanto a vida das empresas quanto a própria opção, né, de ter produtos e serviços de qualidade com preço justo. Quer dizer, quando você não tem concorrência, você joga isso fora. E aí a gente está aí na iminência de uma mesa nacional. Essas questões do artigo 8º, você tem uma visão otimista ou pessimista em relação à resolução dessas questões? E qual o papel da Central de Sindicatos Brasileiros nisso e das outras centrais também? Primeiro, quero dizer para você que eu sou um otimista. Eu aprendi ao longo da minha vida que o pessimista é, antes de tudo, um preguiçoso. Concordo. Você chega, vai falar, não dá para fazer. Na verdade, ele não quer fazer. Então, eu sou um otimista. Segundo, eu creio que o Brasil passa por um momento da redemocratização, da reconstrução nacional e a substituição de um governo que dizia que era contra o trabalhador. É uma tristeza eu dizer isso, dizer que ele dizia todo dia, você quer trabalhar, abra mão de direitos. Como se o salário fosse alguma coisa complicada. E você assiste vídeos deles conversando, brincando, de arrepiar. Uma reunião de ministros aqui em abril de 2 anos atrás, ele disse o seguinte, presta atenção, eles acharam que nós éramos amigos, nos abraçaram, nós colocamos uma granada no bolso deles. Vão ficar 2 anos sem aumento. Decreto 173, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, queriam destruir o privado. Porque, se você pegar as alterações feitas na Lei 13.467, né? A lei da liberdade econômica? Não, essa é a lei da reforma trabalhista. Tá. Você vê que diz assim, olha, converse com o empregado, não tem que ter sindicato, não tem que ter nada no meio. E ainda ontem o Supremo Tribunal definiu que jornada 12/36, que foi feita uma lei que ele pode negociar diretamente com o empregado, ele é constitucional. Claro que é. Que é porque a legislação hoje trabalhista ela inverteu a pirâmide a palavra correta é dizer assim, da hierarquia das coisas. A convenção coletiva, outrora, é assim. Constituição, lei, convenção coletiva, acordo coletivo, acordo individual. Hierarquia. Eles mexeram. Primeiro, a individual está sobre o acordo coletivo e sobre a convenção coletiva. O acordo coletivo está sobre a convenção coletiva. Ou seja, eles inverteram a pirâmide da hierarquia legal. Então, a hora que o Supremo vai analisar, a lei está dessa maneira, vale. É só mudar a lei. Se a gente acabar com essa relação direta patrão-empregado, porque vocês não vão lembrar, vocês são muito jovens. Conta pra gente, Antônio. O Bolsonaro soltou uma MP chamada 873 e que dizia, você quer receber mensalidade dos seus trabalhadores? Manda um boleto para casa dele. Eu lembro disso, foi na véspera do carnaval. Não pode ter desconto em folha de pagamento? E que, sabe, isso está e já estava, inclusive, na CLT desde 43. Eles tentaram derrubar inviabilizar a representação sindical. O desconto em folha para os sindicatos, mesmo
com o autorização. trabalhador dizendo assim, não, eu quero que desconte para o sindicato. Manda um boleto para ele. Não, o Estado não tem nada a ver com isso. Eles tentaram e olha que luta, hein? Eu sei. Por isso que eu sou otimista. Eu quero que vocês, principalmente vocês na agência, com todos os seus representados, obviamente você passa 6 anos com essa destruição, seja na reforma trabalhista, reforma previdenciária, a lei da liberdade econômica, seja também essa lei de isenção fiscal para as petroleiras durante 20 anos, né? Todas as maldades que foram feitas contra o Brasil, e você reorganiza o Estado a partir de uma eleição em que é colocado um projeto para o Brasil de tal maneira que reverta essa situação, então eu sou otimista, eu acho que a gente vai fazer. Mas dá muito trabalho. Claro. É porque a gente tem demandas reprimidas. Mas você teve 6 anos. Sim, sim. Certo? Você teve 2 anos que foi proibido de ter aumento. A tabela de imposto de renda está defasada em 140%. A gente já conversou tudo isso. Agora, não dá para chegar assim, olha, ok, você ganhou, automaticamente faça agora. Não tem o condão mágico de fazer assim. É um processo negocial. Até porque o Congresso, nós não tivemos a clareza política de dar ao governo um Congresso que pudesse acompanhá-lo na votação. Ele tem que negociar com esse Congresso. E aí é complicado. Porque os caras estão fazendo a oposição pela oposição. Então, eu sempre olho os dois extremos, né? O Congresso Nacional ele tem 3 partes. Tem um tal de centro, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Essas 2 extremas, você não os convence a nada. E, para nossa sorte, eles são minoria no Congresso. Nós temos aqui o meio, então você tem o centro-esquerda e você tem a centro-direita, tá bom? Você tem que disputar isso aqui. Que a maioria está ali. Que a maioria está aí. São 300. E eles vão votar não com a visão xenófoba, com a visão odienta, como qualquer dos dois. Os dois extremos são ruins. São ruins. Então, esse extremo fala o seguinte: se não for do jeito que eu quero, não adianta. Então eu voto contra. Mesmo que a gente dê um passo para melhorar. Porque já dizia o provérbio chinês que para você andar 1000 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. Então, às vezes, uma mudança... Tem outro, né? O ótimo é inimigo do bom. Sempre. Sempre. Então, nós temos que disputar esse Congresso. Para ele se convencer das reformas que precisam ser feitas. Por exemplo, a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista. Nós temos que rever muita coisa da reforma trabalhista. Nós temos que colocar para votação nesse Congresso um acordo que a gente possa fazer dentro desse país na Convenção 151. Que desde 2000 para vocês é a Convenção 151 é a que regula, o Brasil já é signatário dela desde 2010. É a que regula a relação capital-trabalho entre os entes federativos, nacional, estadual e municipal, com o funcionalismo público. Vocês têm uma história, e eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça. Até 1988, vocês não se organizavam enquanto sindicatos. O funcionalismo público não podia se organizar. Isso acho que vem desde 50. Como é ainda hoje a área de segurança, as Forças Armadas. Isso. Mas o funcionalismo público, em geral, em 88, foi a possibilidade. E aí começa a se organizar, é um processo. Então, a história de associação, durante todo esse período, o que foram as associações que faziam as negociações. Então, quando estava muito forte uma associação, o governo dividia as associações, né? Então, agora tem que ter um pouco, eu diria, a gente não pode abrir mão da cobrança, mas também tem que ter a serenidade de saber que as coisas não se conquistam virando a chave. Pode ser que a gente consiga, por exemplo, essa mesa nacional de negociação, que você falou que vai participar, inclusive agora dia 11, não é? Vai ter? Fazia quantos anos que ela não existia? Desde 2013 ou 15, que foi a última. E na de 2015, se você lembrar, quem me lembrou disso foi o Flávio Werneck, que era presidente do CIDPOL
DF, o Sindicato da Policiais Federais. Grande Flávio, abraço, Werneck. Isso. Ele tem acordo assinado que o governo não cumpriu. Verdade. Era o caso do bônus da Receita, que é dessa época. Então, assinava o termo, tanto que eles botaram um elefante aqui na porta, fizeram passeatas, greves, todas aquelas coisas, a Polícia Federal fazendo, porque eu assinei na mesa de negociação que eu ia ter um aumento de 15% dividido em 2 vezes, não sei o quê, e eles não cumpriram. Então, são 2 fases. Primeiro é restabelecer a negociação. E aí dá um voto de confiança que a gente, e já com o pé atrás sempre. Mas na medida que o primeiro que você fez, ele cumpriu, então vamos organizar essa questão. Eu acho que, por isso que eu sou otimista, eu acho que nós vamos construir a questão da 151 e a grande discussão da 151, que ela é genérica, ela é nacional, ela abrange todos os 3 níveis, desde o municipal até o federal. E o federal, ele pode legislar, e vocês sabem melhor que eu, sobre o federal, sobre as estatais, ele pode fazer isso. Então, mas como é que fica o município, como é que fica o estado? Então nós vamos ter que fazer alguma coisa tipo o que aconteceu com a Constituinte. Esse é um quadro que nós estamos discutindo na Central, porque nós entendemos o problema agora. Que quando o Temer vetou a lei que foi feita, ela disse que ela não tem, que ele não pode legislar para estados e municípios. Então, por isso, ele podia, como ela não interpretava se era de estado ou município, não entendo bem, mas ele disse que foi essa a razão de motivo. Era só restringir a competência, na União. Então, talvez se possa fazer, ou faz uma PEC, tipo o que a gente fez com a Constituinte de 88, e vocês vão poder entender que é uma analogia muito simples. Quando a gente fez a Constituinte de 88, quando ela foi promulgada, automaticamente todos os estados e todos os municípios precisaram rever e recriar a sua Constituição, seja ela estadual ou municipal, por força da nova Constituição. Se nós fizermos uma PEC, incluindo aí dentro da Constituição a questão do funcionalismo na visão da 151, automaticamente vai remeter que estados e municípios, pode dar um prazo para que ele faça isso, como foi dado prazo para fazer as constituições estaduais e municipais, para que ele faça nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, também a regulamentação da 151. Seria tão bom, né? A gente está achando caminhos. Excelente. A vantagem é poder conversar. O duro é que quando ele vetou em 2018, foi no final do ano, entrou em 2019, o que aconteceu? Entrou um outro governo que não quis nem conversar mais nada sobre isso. A gente ficou 4 anos sem deu um passo diálogo à frente e 3 para trás. E com isso, agora nós voltamos a recuperar o espaço democrático de debate. E vocês são dirigentes sindicais, como eu também o sou. Negociação é rua de 2 mãos. Ela vai até onde eu posso ceder e ele vem até onde ele pode avançar. No funcionário público é mais difícil ainda. É a aproximação sucessiva. Nós vamos tentar. Vamos tentar. E às vezes a gente não consegue. Eu tenho um bom exemplo sobre isso, foi a redução de jornada de trabalho. Em 88 a gente reduziu para 44, era 48 até 88. O Japão hoje é quanto? O Japão acho que França, deve ser 48. A Sampa foi 36, agora aumentou de novo. Ah, é? Cada lugar teve. Então o que aconteceu com o Brasil? Reduziu para 44. Quando o Temer... Já foi 40? Quando o Temer... Igual nós, então, aqui no Serviço Público. O Serviço Público já é 40. Né? Quando o Temer, presidente da Câmara, nós negociamos com ele a redução de 44 para 40, só que num período de tempo. Poderia ser em 3 anos, 2 anos. Né? O patronato tinha aceitado. Acordo. Por acordo. Então você fazia a lei de redução da jornada e falava assim, primeiro ano reduz 1 hora, segundo ano 2 horas, em 4 anos a gente estava... Ou seja, se você pensar, o que vale é a conquista. Eu topei. Como presidente central, fui lá e topo. Aquela história, né? Outras centrais não o quiseram. Ótimo inimigo do bom. Não, o dar os 44 não tem coisa. E aí?
Não tem, continuamos com 44. E engraçado agora na ANM, né? A gente está com uma situação parecida. Nós não podemos ficar nessa de tudo ou nada. Aqui, Antoneto, olha só. Sim. A gente está com a ANM numa situação que é o seguinte: o governo sinalizou a possibilidade de solução da questão da ANM parcelada. E o pessoal na Assembleia que a gente teve. É porque essa proposta ainda não saiu formalmente. A hora que você formar, pense. E eles falaram o seguinte: não, ou a gente quer tudo agora, ou... Não tem nada. Não vai ter nada. É bom entender o seguinte. Tem um ditado muito bonito para isso, Wagner. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É isso que eu falo. Porque a gente tem que dizer o seguinte: nós tivemos, até agora, não tivemos isso. E não tínhamos sequer a oportunidade de debater Não, sobre são isso. 50 anos... Isso. Aí o cara vem e fala assim, olha, não dá para eu fazer assim, virar a chave de um lado para o outro. Mas eu posso fazer isso em 3 anos. Tá bom para você? Ou seja, quando terminar esse governo, daqui 3 anos e meio, seu problema está solucionado. Tá aqui. Eu pego imediatamente. Eu não tenho problema. Porque se eu ficar, não, é tudo ou nada, ele vai falar, então me desculpe. Vai ficar nas 44 vai horas e não vai continuar. chegar na 40, nem Então, daqui a 40. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mais um exemplo para vocês. vocês. Eu, quando reduzi a jornada de trabalho da minha categoria, de 44 para 40, os trabalhadores de tecnologia de informação do Estado de São Paulo têm jornada de 40 horas por convenção coletiva. Eu assinei em janeiro de 2011 para começar a valer a partir de janeiro de 2012. O cara fala, mas não sei o quê. Passou depressa. E ainda mais se for para solucionar em períodos, vem pedacinho em pedacinho, a gente vai recuperando aos poucos. A gente não consegue, não temos força para isso, a não ser que você faça o seguinte: tudo bem, vamos causar um problema grave para eles, e não sei se a gente causa. Não, e hoje em dia também a legislação não protege a gente em nada. E a gente também... Ou seja, a negociação é rua de 2 mãos. É isso. A gente é aproximação sucessiva. A gente tem que aproveitar os ganhos. Tudo que eu tirar para melhorar... Veja, o acordo que vocês assinaram em janeiro, os 9%, não é isso? Isso. Mais o aumento da Vale-Refeição. Foi assinado em maio, né, na realidade. Não é insuficiente, não é suficiente. Não. Mas veja, teve 2 anos sem nada, nem progressão de carreira. Começou 6 e acabou em 9. Não, já ganhou alguma coisa. É isso. Sim. Aí você vai melhorando. O pessoal queria 30, infelizmente. Começa com 9, não tem problema com isso, mas tomei 9. É isso. E de um orçamento que não era nem dele, hein? É isso. Tem mais essa. Porque isso. quando vocês sabem tanto quanto eu do funcionalismo público, que quando toma posse, eu tomo posse no 1º de janeiro, o orçamento já foi definido lá atrás. Isso. E de repente o orçamento foi, sabendo que eu perdi, o orçamento é feito para me prejudicar no 1º ano, não é isso? Me imobilizar no 1º ano. Aí. Ou seja, eu aconselho, posso dizer para você, negociação é isso. Se trouxer para o papel que o que eu quero vem em parcelas, Na hora. eu pressiono. Ainda mais num contexto que ninguém está conseguindo isso. Eu pressiono para ser, como a gente está fazendo, eu pressiono para ser solucionado de imediato. Mas se tiver uma proposta, eu tenho que analisar a proposta com carinho. Isso, com claro. carinho. Com carinho. E botar no papel. A pergunta que você tem que olhar para o espelho. E se eu não aceitar, o que acontece? É isso. Que Essa eu é a faço? pergunta que tem que ser feita. Isso. É a pergunta do milhão, não é isso? Olha... É a pergunta do milhão. Porque, aliás, é outra coisa que a gente aprendeu no mundo sindical, é você nunca ameaçar. Se não me der, eu faço isso. É isso. É que nem greve de fome, velho. Não, e chantagem é uma coisa... Não começa a greve de fome, não, porque você pode morrer. Greve de fome é para morrer. Porque fica um negócio Ótimo, isso não é verdade. Não pode. Negociação é negociação. Vai discutir, vai analisar, mastigar, contrapropor, discutir, mas vai chegar uma hora que tem que ter uma decisão. E a decisão é o seguinte: mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Eu não tenho dúvida disso. Antônio Neto, pessoal da ANM, hoje você teve no Palácio Planalto e o presidente Lula, você já falou do discurso dele, esteve lá com a ministra Esther Dweck, eu estive com a ministra ontem e ela falou o seguinte sobre a situação da ANM, e aí é uma coisa pontual, mas eu acho que vale a pena
aproveitar o momento e falar o que a Esther Dweck falou com o presidente Kleber ontem. Né? Todo mundo quer saber. Pergunta do milhão. Kleber, a matéria, você gravou, Kleber? Você gravou, Kleber? Pois é. E aí ela falou o seguinte, que eu acho que é muito, muito pertinente. Que era DNPM e o que o Estado fez foi cortar o D e o P e botar um A na frente. E que todo mundo fala desde 2017 e desde 2017 a situação está assim. Que a situação é injusta, que o pleito do sindicato e dos servidores é justo. É justo. E que o governo vai resolver. Tá? Então, a gente está muito otimista em relação a isso. E ela falou não só da INM, ela falou da FUNAI também. A FUNAI está também no mesmo patamar de prioridade. Agora, a gente tem consciência que após 5 anos aí de governo Temer e governo Bolsonaro, as estruturas do Estado e a desvalorização do serviço público em geral. Quantos anos não tem concurso? Exato. E aí é muito difícil você pegar esse passivo represado e querer resolver no primeiro momento sem o orçamento que foi herdado do governo anterior. Então, a mensagem que eu passo, e gostaria que você também comentasse aí a troca de palavras que você teve com a ministra Esther Dweck hoje, mas é da gente estar confiante de que o movimento que a gente fez está sendo muito bonito, respeitado, colocou a ANM no mapa das preocupações do COI. Ninguém sabia que existia DNPM, a ANM, o que faz, mas realmente o impacto em cima do meio ambiente, dos povos originários, da segurança das pessoas, na possibilidade de gerar riqueza, emprego, trabalho para diminuir as desigualdades sociais que a gente tem hoje, né? E é a proposta desse governo. É tudo que a gente quer. E o sindicato ele não pode esperar que milagres aconteçam. A gente tem que construir, né? E negociação é uma via de mão dupla. O que a Esther Dweck falou? Você teve com ela lá? Basicamente o que você disse. E agradeceu, dizendo o seguinte, vocês pararam a greve. Eu preciso desse voto de confiança. Porque eu vou resolver, nós vamos resolver. O governo vai resolver. Agora, é aquela história, né? Vou dar mais um exemplo para vocês. Okay. A negociação do salário mínimo. Quando o governo Lula ganhou, nós entramos no governo transição. E uma das grandes colocações nossas é a recuperação de uma política que recupere o valor do salário mínimo. Não sei se você sabe, Cleber, o salário mínimo hoje vale 50% do que valia o salário mínimo quando ele foi instituído em 43. Tá brincando. O poder de compra é metade? Metade. E mesmo com essa política que a gente está fazendo, vai demorar quase 30 anos para você recuperar aquele valor. Foi Getúlio Vargas? Foi. Então, aí nós fomos negociar com o presidente Lula. Eu fiz parte do grupo de trabalho que apresentou a proposta. A proposta hoje é o PIB de 2 anos anteriores como aumento real. Então, por exemplo, este ano de 2022, o PIB foi 2,9. É isso? 2,9, é isso aí. Então, em janeiro de 2024, a inflação mais 2,9 de aumento real. Como agora a gente teve 8 e pouco de aumento real aí, 3 e pouco de aumento real. Embora pudesse ser mais, porque o PIB de 2 anos antes foi maior. Nós chegamos ao presidente Lula, nós temos uma defasagem aqui dos anos que não teve aumento no salário mínimo. 2021, 22, 19, 20 também não teve. 19 teve. 3 anos seguidos não teve aumento real do salário mínimo. Ele perdeu o poder de compra. Nós queríamos que ele automaticamente acrescesse um delta, a gente chamou de delta. Depois, se você quiser, você pode mandar essa proposta para vocês lerem. Foi montada junto com o Diese, um delta, para junto com o PIB, esse delta para recuperar essa perda passada. Justo. Justo.
Muito justo. Só que, quando você senta na mesa de negociação, o presidente, ele negociando conosco. Nós levamos essa proposta ao presidente da República. Estava sentado aqui no meio da mesa o presidente da República, à direita dele o Haddad, do lado do Haddad estava a Simone Tebet, e aqui tinha mais uns outros, aqui do lado de cá estava o Marinho, Márcio, lá também estava a Esther, para você ter uma ideia. Rui Costa, não. Não. E aí, o presidente fala, olha, esta primeira parte aqui, que é o modelo que nós fizemos no passado, que deu 72% de aumento real para o salário mínimo no período que foi válido, que teve a validade disso, eu posso fazer. Isto aqui é justo, mas eu agora não posso fazer. Pode ser que lá em 26, 25 a gente possa voltar a conversar. Vamos depender de como eu caminhei. Eu já estou apertando aqui o Haddad para caber isso. Vocês viram que no acabouço deu problema a questão do salário mínimo, porque tem uma proposta de aumento real. E se você somar 3 anos seguidos, já vai dar 12% de aumento real no salário mínimo agora. O impacto é grande, né? É muito grande, 12% de aumento real. E o salário mínimo, o principal impacto dele, você sabe qual que é? Aposentados. Previdência. 34 milhões de pessoas recebem um salário mínimo na Previdência. Sim. Aí você vai para as prefeituras. Você entendeu? É um impacto muito grande. A gente sabe que isso a gente experimentou no passado, não gerou inflação nem nada. Então, negociação é isso. Então, se comprometeu a voltar a conversar para isso no futuro. E soltou a legislação para isso aqui. E não foi aprovado no Congresso ainda, hein? Sim. Ainda tem outra negociação para fazer lá. Perfeito. Só para vocês terem ideia. Então, se aparecer uma proposta, mesmo que seja alongando-a, estudem com carinho. Obrigado. Com certeza. Antônio Neto, chegamos ao fim aqui do nosso programa. A gente teve a honra de tê-lo na nossa reunião de diretoria executiva nacional no final de semana. O pessoal saiu maravilhado. Você, Antônio Neto, é uma fonte de inspiração para todos nós, sindicalistas e trabalhadores, né, no setor público ou privado, porque a sua central, eu diria que ela não está muito preocupada em escravizar mentes e obter votos. Ela é muito libertadora, porque ela inspira a gente a estudar, a conhecer, e ela é parceira, né? Então, queria agradecer a você, ao Ernesto Luiz, ao Vitor, ao Flávio Werneck, a todos os companheiros, tá, que representam essa central. A gente está muito feliz de estar nela e é um motivo de inspiração para a gente estar cada vez melhor e representando cada vez melhor os interesses dos trabalhadores, que é a finalidade do sindicato. O sindicato não tem um fim nele mesmo, né? Ele só sobrevive por estar lutando em defesa do direito dos trabalhadores e, como a gente falou aqui, o maior, né, patrimônio de qualquer empresa são os trabalhadores. É verdade. Eu aqui agradeço. Volto a dizer, é uma honra muito grande tê-los filiados à nossa central e vamos aprofundar cada vez mais essa relação e ver que temos muito a aprender. Nós com vocês, eu até disse quando falei na diretoria, jogar para fora para a sociedade, para os sindicatos privados, para todo mundo, para entender o papel das agências. É muito pouco compreendido. Isso. Eu acho que vale a pena que a gente, na medida em que a gente faz essas coisas, levar para o mundo sindical. Assim como eu disse que os administradores podem dar cursos de administração sindical, os contabilistas podem dar de contabilidade sindical, outros podem dar cursos de, os advogados podem dar curso de ata, de registro, essas coisas todas. Vocês podem mostrar para nós o papel que essas agências reguladoras. Por isso que eu adorei fazer o papo de regulador aqui, né? Ganhou o canequinha do papo de regulador, vai ganhar um boné também, você não está aqui o boné. Não está aqui o boné.
Queria mostrar o boné. Maravilhoso. Tá fácil aí. Abre o seu boné. Joga o seu boné. Aí. Tem um Vou boné mostrar aí. o boné aqui, pessoal. Tem boné aqui, cara. Chegou a gente ainda vai fazer alguns ajustes, porque o Ernesto Luiz fala que a letra tem que ser amarela, eu concordo com ele. Puxa vida, é isso mesmo? Pega aí. Você falou isso? Essa aqui, ó. Olha, esse é o boné que a gente acabou de mandar fazer aqui para a Câmara com o brasão da República, para quem trabalha na fiscalização e no enforcement da lei e da ordem, né, em todos os recantos do país são as agências reguladoras presentes, além dos órgãos de segurança, Forças Armadas, agências lá, por isso são carreiras típicas de Estado, e o discreto Sinagências aqui, que agora a gente vai usar um amarelo, porque depois que a gente viu o verde da Central Sindicato Brasileiro, a gente ficou enciumado. Aquele verde aparece até na escuridão. Ele é algo que é impossível de se competir com ele. Então a gente vai botar um amarelo marca-texto aqui. Muito bem. Né? Porque o preto já é discreto, mas enfim, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra. Neto, obrigado pela sua presença. Não vou agradecer mais porque minha voz nem pede.